Bem, estamos nós aqui novamente com Fotografia para Não Fotógrafos, o curso de fotografia da Prefeitura de Betim através da Lei de Incentivo à Cultura. Revisando o que nós vimos na última aula, nós falamos do fotógrafo, do que é ser fotógrafo, quem é fotógrafo e as responsabilidades do fotógrafo no seu dia a dia. Falamos do que compõe uma fotografia, de como uma fotografia é construída e mostramos que o fotógrafo é aquele que faz a imagem, aquele que constrói a imagem, que cria. Mostramos também o que o fotógrafo tem que perceber no seu dia a dia e como ele deve agir quando ele vê a imagem, como ele deve perceber essa imagem e as responsabilidades do fotógrafo nos tempos modernos, né? Que ele não deve fazer registros de imagem sem a devida autorização e muito menos publicá-las. Finalizando esse breve resumo que nós tivemos, nós podemos falar agora da câmera. A câmera, o instrumento do fotógrafo, o instrumento que o fotógrafo vai ter para poder registrar suas imagens. No capítulo anterior, nós vimos um pouco da história da fotografia e observamos que a câmera, na sua essência, como o próprio nome já diz, é uma caixa, uma câmera escura, né, sem qualquer acesso à luz. E é através da luz que acessa essa câmera é que ela vai registrar as imagens. Os primeiros registros de imagem que nós temos faz menção a placas de prata com emulsões que faziam a gravação da imagem naquele material. Outros registros mostram que a evolução desses materiais deram origem aos filmes, né, que nada mais são do que uma película com várias camadas químicas que reagiam à luz. Bem, a gente pode dizer que, apesar de toda a tecnologia, de tudo que foi feito, a fotografia não mudou. A fotografia continua sendo uma câmera escura, onde que, em vez de filme, hoje a gente tem sensores com mais ou menos resolução, com mais ou menos percepção da luz para registrar essas imagens. Nós vamos ver nesse capítulo de hoje a construção das câmeras modernas, a construção das lentes e um pouco do que a gente precisa saber para poder fazer esses ajustes. É importante nós lembrarmos que o curso não tem o foco de te ensinar a mexer com câmeras fotográficas, seja ela de qual marca, de qual fabricante. O objetivo é mostrar que você pode, com o celular que faz fotos, ou com a câmera DSLR, ou com a câmera mirrorless, nós vamos ver sobre tudo isso, quem é quem, ou mesmo com aquela câmerazinha antiga que você tem de filme. O conceito de fotografia é o mesmo. O conceito de registro das imagens é o mesmo. Ok? Bem, então vamos falar da câmera. O que é a câmera fotográfica? É uma caixa onde que ela vai ter um fundo que vai receber a imagem. Hoje, nos tempos modernos, esse fundo é composto por um sensor e vários circuitos eletrônicos que vão processar essa imagem e registrar isso de forma digital. E antigamente, há pouco tempo atrás, era com filme, tanto que esses filmes existem até hoje e funcionam bem e tem gente que gosta, né? Tem fotógrafo que gosta, saudosista, de registrar suas fotos em filme. Nós vamos entender porque os conceitos de filme e de sensor ainda permanecem. Os conceitos de luz e como o tratamento dessa luz ainda permanecem. As câmeras fotográficas são divididas basicamente em 5 partes: objetiva, diafragma, obturador, fotômetro e sensor. Como a gente pode ver nas imagens aqui ao lado, de um recorte da câmera e de uma lente em exposição da sua parte interna, nós podemos ver que existem vários grupos de lentes dentro da objetiva, que é a parte que nós vamos trabalhar agora. A objetiva nada mais é do que a parte da câmera onde ficam as lentes, e a objetiva é classificada em alguns grupos em função da sua distância focal. Peraí, Carlos, mas o que é distância focal? Possivelmente pode ser a sua pergunta. A distância focal nada mais é do que a distância entre os grupos de lentes dentro da câmera. E esses grupos de lentes é que vão determinar tanto o foco quanto o zoom que essa câmera é capaz de oferecer, que vai ser captado pelo seu sensor, ou pelo filme, se preferir. Dentro da distância focal,
nós temos alguns grupos que devem ser considerados. Entre eles, nós temos as grandangulares, que vão de 8 a 35 milímetros. Nós também temos as normais, se pode ser dito assim, que vão entre 40 e 60 milímetros. Depois nós temos as meia-teles, que vão entre 70 e 135 milímetros. Nós temos as teleobjetivas, que vão entre 135 e 300 milímetros. E temos as superteles, que vão acima de 300 milímetros. Peraí, Carlos, 300 milímetros? Exatamente isso. Vamos ver essa lente aqui. Bem, aqui nós temos uma lente totalmente mecânica de 50 milímetros, como vocês podem ver, e de abertura 1.8, que nós ainda vamos tratar. Aqui os seus ajustes são totalmente mecânicos e vocês podem ver, observem nesse sistema, que a lente está se movimentando nesse sentido. E esse movimento é o que está aumentando a distância focal. Neste caso, como a lente é fixa em 50 milímetros, está mudando o meu foco e não o zoom. Nessa outra lente, um pouco mais moderna, eu tenho distância focal entre 18 e 55 milímetros, onde vou ter o mesmo recurso, o mesmo efeito. Observe, onde essa movimentação das lentes, aqui a gente tem uma indicação numérica, é a diferença entre 18 e 55 milímetros entre a distância focal. Ok? Temos uma terceira lente, agora uma lente para uma câmera mirrorless, também de 18 a 55 milímetros. Essa de abertura 3,5, onde a gente pode observar uma abertura, uma movimentação bem maior das lentes. Ok? Nessa aqui a gente pode observar, também tem uma marcação visual, 18 milímetros. E aqui 55 milímetros de distância focal, ou seja, um aumento ou uma diminuição da distância do foco entre as lentes. Ok? Depois nós vamos falar um pouco mais de lente. Bem, como a gente pôde acabar de ver, a distância focal nada mais é do que a distância entre o foco que vai ter dentro da lente. Mas bem, qual que é o efeito disso além do zoom, Carlos? A gente viu que tinha uma lente que tinha distância focal fixa de 50 milímetros, que as outras eram de 18 a 50. A diferença é que eu vou ter uma maior amplitude em função desse zoom. A gente consegue observar isso observando aquela lente de 18-55 para mirrorless. Pensem que a luz está vindo nesse sentido contra a câmera. Ao aumentar a distância focal, a luz que estava incendida nesse ponto não vai mais conseguir alcançar o fundo da lente, ou seja, a câmera ela não vai ter mais o ângulo para poder incidir. Quando eu mudo, eu vou precisar de uma luz vindo mais frontalmente. Se eu levar isso ao longo da distância, eu vou ter uma menor distância, menor espaço, sendo captado pelo meu sensor. Isso é conhecido como zoom. Quando eu aumento, eu tenho a captação de maior distância. Basta eu observar um X na própria lente. Se eu traçar um X na própria lente, vou observar que esse X vai ser muito mais alongado do que este. Ok? Aqui, conforme vocês podem ver na figura, o primeiro de 8 milímetros eu tenho um ângulo de quase 90 graus. A partir de 28 milímetros, esse ângulo diminui, mas ainda é uma grande angular. Em 50 milímetros, eu tenho um ângulo normal. A partir de 100 milímetros, eu tenho a tela objetiva. Acima de 1000, eu já vou ter um ângulo bem pequeno, ou seja, eu vou poder captar um espaço bem menor dentro do meu sensor, como se fosse uma área grande. Mas é só isso que influencia no foco da câmera e no zoom? No zoom, sim.
Mas o foco não. No foco, nós também temos a abertura. Vamos voltar para a nossa lente. Como a gente pode observar aqui, nós trouxemos essa lente totalmente mecânica, onde a abertura do diafragma é possível a gente observar. Observem, agora eu estou com a abertura 16. Vejam que o furo é mínimo, ou seja, para cada abertura eu tenho um grau de abertura da lente, onde 16 nessa lente é o menor. Conforme eu vou avançando, eu consigo observar que a minha abertura na lente vai só aumentando. Neste caso, essa lente tem a abertura máxima de 1.8. Observem, 1.8, abertura máxima, 16, que é a abertura mínima dessa lente. É assim que vocês vão conseguir observar. No meio do caminho, a gente tem aqui 5.6, vão ver que essa lente está com a abertura no meio do caminho. O que nós percebemos com isso? Que a abertura de lente, quanto maior o meu número, menor a minha abertura. Quanto menor o número, maior a minha abertura, com o limite. O que a gente entende sobre isso? Observem que a luz vai estar incidindo nessa posição. Se eu tenho a abertura máxima, eu tenho o máximo de luz entrando, ou seja, eu tenho uma foto mais clara. Em compensação, eu tenho a profundidade de campo menor. Se eu tenho uma lente totalmente fechada, eu tenho a luz entrando só por aquele furinho. Né? Respeitando a distância focal, eu vou ter o máximo de profundidade de campo. E nós vamos falar mais sobre profundidade de campo mais à frente no próximo capítulo. Observe nessa figura. Ela retrata exatamente o que nós mostramos na nossa lente. Numa delas, nós temos o mínimo de abertura e o máximo de profundidade de campo e o mínimo de luz, consequentemente. Na segunda, nós temos o máximo de abertura, o mínimo de profundidade de campo e o máximo de luz. Esses valores que nós acabamos de tratar, nós chamamos de f-stop. O f-stop na fotografia é um dos termos, muitas vezes, mais confuso que pode haver para quem está aprendendo fotografia. Mas nós vamos mostrar que isso não é bem assim como parece. Vamos usar o nosso exemplo, a nossa lente. Voltando para a nossa câmera mecânica, né, essa velha de guerra, a gente consegue ver várias identificações numéricas e que para muitos pode ser confuso. Nós acabamos de falar da abertura da lente e falamos que quanto menor o número, maior a abertura. E quanto maior o número, menor a abertura. Mas qual é a relação entre esses números? É bem simples. Cada f-stop ou cada ponto, ok? Você pode ouvir falar nesses dois termos, ponto ou f-stop. Para cada f-stop, para cada ponto, eu vou ter o dobro ou a metade do anterior, ok? Como assim, Carlos? Observem o maior número, 16. Então aqui eu tenho um ponto, 8. Mais um ponto, 4. Mais um ponto, 1.8 arredondando 2. Ok? Porque esses valores não são exatos aqui, são vírgula, tem vários dígitos. Então vamos lá? 1.8, arredondando 2, 1.4, 1.8, 1.16. Só que aqui eu tenho números intermediários, esses são meios pontos. 11, se eu andar meio ponto 8, mais meio ponto 5.6. Se eu andar meio ponto 4, mais meio ponto 2.8. Se eu pular meio ponto para um ponto, eu vou ter de 11 para 5.6 e de 5.6 para 2.8, ou seja, um ponto. O que nós temos que guardar é que para cada f-stop nós temos o dobro do anterior ou a metade do seguinte. Isso agora que nós vimos aqui na abertura da câmera, a gente pode usar para todos os pontos. Vamos observar? Vejam a sequência dos pontos para a abertura da lente. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Isso são
um ponto. Embaixo nós temos 1.4, 2.8, 5.6, 11, que na realidade é 11,2, 22, que na realidade é 22,4, e 45, que na realidade é 45,8. Os números são aproximados. Agora a gente consegue ver ponto, meio ponto a meio ponto. 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 e 64. Essa regra do ponto ser sempre o dobro e a metade vale para todos. Isso é muito importante a gente ter isso em mente na hora de fazer o ajuste da câmera, porque muitas vezes ela não vai permitir você fazer um ajuste mais fino do que isso. Ok? Como eu já disse, a abertura da lente não vai influenciar só no foco, mas também na clareza que essa imagem vai ter. Observe novamente nessa imagem. Nós temos 2 pontos na primeira lente e uma imagem quase estourada. Na mesma condição de luz, eu fui fechando a lente até ter f22 do f-stop. Observe. No f22, a imagem está praticamente escura, impossível de se ver. E o meio do caminho ali, possivelmente, entre 5.6 e 8, seria a imagem ideal. Como eu já havia dito, o segundo ponto que vai interferir na abertura da lente é o desfoque. Observe essa imagem que está subindo. Na primeira, nós temos o mínimo de abertura. E a minha profundidade de campo ela é mínima também. Falando brevemente sobre a profundidade de campo, a gente vai aprofundar mais sobre isso. É a distância que eu tenho foco. Ou seja, se eu tenho uma profundidade de campo grande, eu tenho uma distância longa de foco. Ou seja, eu vou conseguir focar quem está na frente, atrás e no meio da foto. Se eu tenho uma distância de foco, uma profundidade de campo menor, eu vou conseguir focar cada vez menos o grupo. E quem estiver na frente ou atrás vai ficar em desfoque. Mas não se preocupe, nós vamos falar mais sobre isso. Agora vamos focar. Agora vamos focar na abertura da lente e como ela vai mudar a sua profundidade de campo. Como eu falei antes, 2.8 eu tenho uma pequena profundidade de campo. F4, essa profundidade de campo aumenta um pouco. Quando eu chego em F22, eu já consigo enxergar tanto o que está à frente, quanto o que está no meio, quanto o que está ao fundo. Assim a gente consegue perceber que quanto menor a abertura, ou maior o meu f-stop, maior a profundidade de campo. Lembre-se que o f-stop é inverso à abertura. Quanto maior o número, menor a abertura. Quanto menor o número, maior a abertura. Você tem que se lembrar disso. Autofocos. Você já usou? Quem nunca usou? Os maiores fotógrafos utilizam autofocos. É a forma mais rápida, hoje em dia, mais moderna, de se conseguir o foco num ponto. As câmeras modernas hoje em dia conseguem ajustar entre foco manual e foco automático. Normalmente no seu celular, na sua câmera doméstica, você sempre vai colocar no foco automático. Mas cuidado, nem sempre aquilo que a câmera focar é aquilo que você quer. Hoje, na maioria das câmeras, você consegue ajustar exatamente o ponto onde você vai querer o foco. Por exemplo, agora o foco está no meu rosto, mas ele poderia estar na minha mão, que possivelmente está fora de foco. Bem, o foco é algo que é feito conforme o gosto de quem está fotografando. Ele pode colocar o foco na parte de trás da imagem, na parte da frente ou no meio. Para isso, ele vai ajustar o foco da câmera, além dos ajustes de lente que nós já observamos. Observe essa imagem e diga, onde está o foco? Acho que agora vocês conseguiram entender. O foco está onde o fotógrafo quis. Ora na parte da frente, ora na parte do fundo. Carlos, e como é que ele fez isso? Com autofoco. A profundidade de campo determinou somente o quanto que estaria em foco. No caso, só o fundo ou só a frente. Tá claro? Agora faça o seu exercício. Outro ponto que podemos falar das câmeras modernas, que pode vir na lente ou não, é a estabilização de imagem.
O estabilizador, ele é um item que está presente na maioria das câmeras modernas, inclusive nos celulares. Mas ele não pode ser confundido com velocidade de obturação, que nós vamos falar no próximo assunto. O estabilizador de imagem ele existe para evitar microtrepidações que podem acontecer no momento da fotografia. Observem essa imagem aqui ao lado. Uma está completamente focada, a outra também está focada, só que ela tem uma trepidação na imagem que fez parecer que ela estava fora de foco. Na realidade, era a ausência do estabilizador. Agora, vamos falar um pouquinho mais de profundidade de campo. Veja esta lente, a da foto. Observe que as folhas de grama à frente da lente estão fora de foco e as folhas de grama atrás da lente também, de forma que quase é impossível determinar que folhas são. Isso é a profundidade de campo. Agora pense com base no que já dissemos. Essa lente está muito ou pouco fechada? Muito ou pouco aberta? Agora, essa segunda fotografia. Conseguimos enxergar do primeiro ponto na parte inferior da câmera, da foto, perdão, até o mais profundo do céu, os prédios ao fundo, bem distante. Mais uma vez, nós podemos perceber que a profundidade de campo é grande. Mais uma vez, percebemos que a lente tem interferência direta na profundidade de campo. Conseguimos controlar a profundidade de campo como? Com a distância focal e com a abertura do diafragma. Agora que nós já vimos vários exemplos, observe essa figura. A primeira tem uma grande abertura da lente e uma pequena profundidade de campo. A segunda tem uma abertura mediana da lente e uma abertura mediana da profundidade de campo. A terceira, eu tenho uma lente bem fechada e uma profundidade de campo gigantesca. Se você guardar essas informações, certamente você vai conseguir fazer fotos do jeito que quiser, focadas ou não no seu objeto. Nesta segunda imagem, nós conseguimos perceber que outro fator que vai modificar a sua profundidade de campo é a distância focal. Observem a primeira linha da imagem ao lado. Eu tenho uma lente teleobjetiva, ou seja, a minha profundidade de campo para aquela teleobjetiva é pequena, independente da abertura. A segunda já é uma lente mediana. Eu tenho também uma abertura mediana. Não nos esqueçamos, observem na figura que a posição do fotógrafo é a mesma e do objeto também. O que está mudando é a profundidade de campo. Por último, nós temos uma lente curta, que vai ter uma grande profundidade de campo. Agora, o terceiro fator que vai mudar a sua profundidade de campo, que é a distância do objeto. Observem que para os três casos, as três figuras que nós mostramos, vai estar diretamente ligado ao ajuste da lente, seja a sua abertura, seja a sua distância focal. Agora, nesse terceiro exemplo, a gente mudou a distância focal, mudando a posição do fotógrafo. Ok? Vejam a primeira figura. E vejam a segunda. Nós alteramos a abertura e a distância focal e mantivemos a posição tanto do objeto quanto do fotógrafo. Na terceira, o nosso objeto se manteve, mas o nosso fotógrafo mudou de posição. Isso mudou a sua distância focal com relação ao objeto fotografado. Ou seja, mantivemos a lente, mantivemos a abertura, mas mudamos a posição do fotógrafo. Ok? Isso é fundamental quando nós falamos de foco. Lembra que nós falamos do autofoco? Que eu tenho que focar e aí eu vou ter a profundidade de campo em função do que eu foquei? É isso aí. O fotógrafo mudou de posição e a profundidade dele mudou em função do que ele estava focando. Nós entendemos até agora por que uma foto fica desfocada, como que eu consigo mudar a profundidade de campo e como que eu consigo mudar esses fatores a partir da lente. Carlos, eu só fotografo com celular.
seu celular também tem lentes que vão fazer esses pequenos ajustes, mas que vão acontecer. Tá? Se você tem uma câmera doméstica, pequena, de lente fixa, esses ajustes também acontecem dentro da lente, dentro da câmera, só que vão ser em grau menor. Por isso que as DSLR ou reflex, câmeras que você pode trocar a lente, são tão versáteis, que você troca a lente e tem mais recursos para poder mudar e construir a sua foto, como nós já dissemos no capítulo anterior, construir a sua foto como você bem quiser. Agora, pense que eu fiz todo o acerto da lente, da abertura, e ainda assim a minha foto saiu escura. O que pode ser? É a velocidade do obturador. Velocidade do obturador, Carlos, o que é isso? Simples. É o tempo que vai ficar aberta a janela para a entrada de luz para poder gravar no seu filme ou no seu sensor. Observe essa câmera. Vamos retirar a nossa lente e ver como funciona uma câmera. Esta está ajustada para a velocidade de um frame em menos de um segundo. Na realidade, ele vai bater uma foto em 1 milésimo de segundo. Você conseguiu ver? Vamos ver isso um pouquinho mais lento? Agora, nós vamos dividir por 1/4 de segundo. Já está difícil? Vamos deixar um pouco mais lento as coisas. Agora nós vamos pegar 1 segundo e dividir por 2. Já conseguimos observar. Não. Vamos deixar essa câmera aberta para gravar o nosso filme por 1 segundo. 1 segundo. Conseguiram observar que o meu espelho se afasta, a câmera abre uma janela e fecha uma janela para a entrada da luz. Isso é que é a fotografia. Esse espelho, a função dele é refletir a luz para o fotógrafo poder ver a imagem. Então, a fotografia ela acontece nesse momento. Isso é a velocidade do obturador. O momento em que a janela abre para o filme ser gravado. Observe novamente. Vejam. Existe uma categoria de foto que chama bulb, ou seja, enquanto o fotógrafo estiver com o dedo no obturador, ele vai gravar a informação. Viram a janela aberta? Agora a janela se fechará e logo após o espelho vai baixar. Bacana? Vamos ver a ilustração. Vejam essa ilustração. No primeiro momento, a janela está totalmente fechada. Então, ela é aberta e depois novamente fechada. Na imagem que segue, a gente consegue ver já numa câmera moderna exatamente o momento onde isso acontece, conforme eu pude mostrar para vocês naquela câmera mecânica. Agora, vamos ver do outro lado, como se estivéssemos vendo do ponto de vista do filme. Aqui, nós temos a percepção do filme ou do sensor. Nós podemos perceber exatamente como o que foi mostrado anteriormente acontece. Aqui temos uma velocidade do obturador de aproximadamente 1 segundo. Observem o fundo. A janela se abrirá, deixando o filme totalmente exposto, e depois, nessa câmera, a lente vai se fechar. Normalmente, essa mesma janela se fecha atrás do filme. Observe. Ok? Novamente. Nós vimos que nós conseguimos controlar a luz que entra através do obturador para o filme ou para o sensor através da distância focal
e da abertura do diafragma. Mas nós também conseguimos controlar isso através do tempo em que a janela permanecerá aberta, permitindo a luz. Observe essa figura. Nós temos a mesma configuração para a fotografia, com a mudança exclusiva da velocidade do obturador. Vejam, a primeira foto eu tenho mais velocidade, 1 segundo dividido por 250. A foto sai mais escura. Depois nós temos 1 segundo dividido por 25, por 125, perdão. Uma foto um pouco mais clara. Depois, a nossa imagem, a nossa velocidade do obturador em 1 por 40. Depois 1 por 30, por 15, 1 por 5, 1 por 4. E depois 1 segundo dividido por 2, ou seja, meio segundo de fotografia. Nós temos uma foto da mesma vela quase estourada. Carlos, se eu deixar meio segundo, e o que passar na frente dessa câmera, dessa lente, desse filme, nesse meio segundo que ela estiver aberta? Eu vou captar toda a imagem durante todo o movimento. Isso pode ser um efeito, mas pode ser um problema. Lembra da nossa foto que parecia estar tremida? Se eu tenho longo tempo de obturador, né, uma longa exposição, nós vamos ter o mesmo efeito. Ok? Veja agora, neste gráfico, nós vamos conseguir observar que em velocidades maiores eu vou ter uma imagem mais fixa, mais estática. Isso quer dizer o quê? Quanto mais rápido eu fechar e abrir o meu obturador, mais estática ficará a minha imagem. Agora, quanto mais tempo esse obturador permanecer com o filme exposto, mais tremida ou maior movimento será pego. Ok? Vai entrar mais luz, mas eu vou ter movimento sendo captado. Por isso, nesse caso, a imagem tem que estar completamente estática. Por via de regra, é possível utilizar como é que eu vou dizer? Uma regrinha. 1 por 60 eu consigo captar o movimento de uma pessoa sem ter uma foto tremida. Menos do que isso, eu começo a ter o tremido de um movimento de uma pessoa. Acima disso, eu vou conseguir congelar movimentos mais rápidos. Ok? Então, 1 por 60 a gente consegue congelar o movimento de uma pessoa normalmente. Uma regrinha básica. Aqui, na figura que segue, a gente consegue ver exatamente isso. Eu tenho uma foto com o obturador 1 por 25. O meu ventilador gira e o obturador, né, a lente e o filme captaram todo o movimento, onde não é possível nem identificar que é um ventilador. Já 1 por 100, eu já consigo ver a nuance, mas ainda vou pegar parte do movimento. Em 1 por 400, eu já vou praticamente parar o ventilador. E 1 por 4000, ou seja, eu dividi 1 segundo por 4000 partes e uma dessas partes foi o tempo que eu fiquei aberto. Então, sempre que vocês verem isso, é exatamente isso que quer dizer. 1 pelo número é a quantidade de vezes que 1 segundo está sendo dividido e o resultado é o tempo que o obturador ficará aberto. Observe na imagem que segue. Eu tenho a cachoeira. Numa das fotos, eu tenho uma cachoeira normal, com água estática. Na segunda, é o caso onde queríamos que o movimento fosse captado, ou seja, a água vai parecer um véu. Numa, eu tenho 1 segundo dividido por 60, ou seja, uma parte de 60 foi quando ele captou a água. Na outra, eu tenho 1/4, ou seja, eu tenho 1 segundo dividido por 4, ou 1/4 de segundo que ficou aberto, 0,25. Ok? De segundo foi o tempo que o obturador, ou seja, muito mais tempo, ele captou todo o movimento da água e o restante que continuou estático. O efeito é este. Agora você já sabe até como fazer uma imagem de vela. Nesta segunda imagem, nós vemos exatamente o que pode acontecer se você mexer, tremer, balançar
com um obturador lento, né? O efeito dá a sensação de fora de foco, porque a imagem está tremida. Lembra a imagem que nós mostramos lá atrás? Um dos efeitos é este. Modos de disparo. Uma câmera costuma ter 4 modos de disparo básicos que nós vamos falar aqui. 4. O modo manual, o modo automático, o modo com prioridade para o obturador, que nós acabamos de falar, e o modo com prioridade para a abertura, ok? Que é ajustado na lente, como nós dissemos anteriormente. Várias outras câmeras, principalmente as domésticas, costumam apresentar outros modos, cuja única função é agilizar e automatizar os ajustes que nós acabamos de dizer. Vocês estão proibidos de usar? De forma nenhuma. Porém, vocês vão construir fotos com modos que vocês vão criar e não com modos padrões das câmeras. O grande problema desses modos é que eles sempre vão trazer imagens iguais, sempre com a mesma velocidade, sempre com a mesma tonalidade, sempre com o mesmo ajuste, e não vai trazer nada de novo, nada de especial nas suas imagens. Observe, aqui não, aqui, as rodas das câmeras mais populares hoje em dia, né? Existem vários modelos, mas isso que nós estamos mostrando costuma ser padrão para as câmeras. Sempre nós vamos ter o modo manual, representado pelo M, o modo automático, o modo com prioridade para abertura, representado pelo A, e o modo de prioridade para a velocidade do obturador, ok? Representado pelo S ou pelo T, né? O T de tempo, né? A velocidade do obturador. Vamos falar um pouco de prioridade de abertura do diafragma. Lembre-se que nós falamos que nós temos a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, e os dois vão permitir a quantidade de entrada de luz? Pois bem, quando nós priorizamos a abertura, ele vai mudar a velocidade para tentar manter aquela quantidade de luz na sua cena. Quando eu tenho prioridade na abertura do diafragma, ele vai mudar a velocidade do obturador para tentar manter a abertura e manter a quantidade de luz através daquela abertura. Ou seja, em vez de mexer em mais de um ajuste, eu vou ter um ajuste fixo e o outro ajuste eu vou poder mexer como eu quiser. Isso é muito prático para se construir fotos em situações onde a luz é homogênea, onde o movimento da cena é homogêneo. Um exemplo, eu estou fazendo uma festa de casamento, onde a noiva, o pajem, todos entram numa determinada velocidade. Se você colocar muito rápido, você não vai ganhar nada e vai perder luz. Então você ajusta a velocidade e aí você vai controlar a abertura para ter o máximo de luz naquela situação, já que em cada posição da igreja ou da festa, essa luz pode mudar. É uma economia e você vai vai conseguir construir as suas imagens, suas fotos. Se você tem o controle da velocidade do obturador, se você tem uma cena onde que a velocidade, onde que as coisas acontecem, pode mudar muito. Falando da mesma festa, só que em vez de um casamento, agora nós estamos falando na festa, onde todos estão dançando, etc. Você mantém o máximo de abertura, prioriza e vai mudar a velocidade. Se vai pegar o pessoal dançando, você vai ter um pouco mais de velocidade para tentar pegar o movimento. Se estão todos parados, você coloca mais lento e aí você vai conseguir pegar todos com a luz melhor, lógico. Ou seja, você vai fazer o ajuste da sua câmera, só que em vez de mexer em 2 pontos e correr o risco, você vai mexer em um só e o segundo você vai priorizar, ou seja, você vai travar ele. Modo manual. Esse é o preferido dos artistas, dos fotógrafos que vão construir toda uma cena, todo um conjunto. E para aquele que já treinou muito já de fazer os ajustes, ou seja, vai construir, vai modificar velocidade, abertura, profundidade de campo, distância focal, e aí vai construir a sua imagem com todos os seus ajustes personalizados. Algumas fotos, nesses casos, são excepcionais. Bem, vamos revisar? Hoje nós falamos de construção da câmera
do que uma câmera é composta, como é a construção da câmera. Também falamos, dentro dessa construção, da objetiva, ou seja, quem vai controlar a luz, a forma que ela vai entrar para o sensor, para a câmera. Falamos de distância focal, né? O que é a distância focal, como ela se compõe, como ela se comporta com a imagem, como que a luz passa pela câmera para chegar ao sensor ou ao filme. Também falamos, né, das câmeras, das suas objetivos, de quais são as distâncias focais e qual a função de cada uma, qual é o efeito de zoom que eu vou ter de cada distância focal para cada lente, né, para cada objetivo. Falamos das famílias de objetivas e dentro das objetivas nós falamos da abertura do diafragma, ou seja, o quanto esse objetivo, o quanto essa lente vai permitir que a luz entre e os efeitos para a profundidade de campo e para o foco. Falando em foco, nós falamos de autofoco e explicamos o que é o posicionamento do foco dentro da profundidade de campo, ou seja, numa pequena profundidade de campo ou para uma grande profundidade de campo, eu posso determinar onde eu quero o meu foco e construir a minha imagem. Nós falamos de f-stop, onde que a gente mostrou qual é o tamanho do f-stop e como que eu vou entender o quanto que a minha câmera vai avançar para um f-stop a mais ou para um f-stop a menos, ou um ponto a mais, um ponto a menos, ok? Nós também falamos de profundidade de campo e mostramos que a profundidade de campo nada mais é do que o espaço onde o foco vai estar marcado. Ou seja, se a profundidade de campo grande, eu vou ter um espaço de foco grande. Profundidade de campo pequeno, eu vou ter um espaço de foco pequeno. E esse pode ser atrás ou mais à frente, conforme o meu ponto de foco. Esse ponto de foco pode ser alterado conforme a minha distância focal da minha objetiva, conforme a minha abertura e conforme a minha posição com relação ao que eu estou fotografando. Ok? Quem determina isso? O fotógrafo. Falamos do estabilizador, que é um item presente na maioria das câmeras, mas que nada mais é do que algo que vai estabilizar o movimento do fotógrafo no momento da fotografia, que pode ser minimizado pela velocidade do obturador. Falamos também de como que funciona o obturador, né? Uma vez que a gente falou da velocidade dele, o que é o obturador, como que a imagem vai acontecer no filme ou no sensor, ok? E como que esse obturador vai funcionar para poder deixar entrar mais ou menos luz para gravar essa imagem. E qual o reflexo disso quando eu tenho uma imagem em movimento passando neste momento. Ou seja, se eu tenho uma velocidade baixa, eu vou ter muito movimento gravado. Se eu tenho a velocidade rápida, o movimento vai ficar congelado na minha imagem. Ok? Mostramos vários exemplos para vocês poderem trabalhar isso. Tá? Falamos dos modos de disparo das câmeras e como que cada modo deve ser utilizado. Agora, para finalizar, vocês devem pegar suas câmeras, os seus celulares, ou pegar esse exercício e tentar visualizar, fazer, construir suas imagens. Não precisa ter nenhum modelo, não precisa ser nada de especial. Pegue alguns objetos, coloque em cima de sua mesa, fotografe, mude a distância focal, pegue uma criança correndo e faça uma foto dela, fique estático e deixe a criança atravessar. Fotografe carros na rua, animais, flores, não se importe. Lembre-se que nós falamos no primeiro capítulo. Fotografe tudo, seja observador, construa sua imagem. Com essas informações, vocês já conseguirão fazer imagens espetaculares. Ok? Até a próxima!